Bom dia, tudo bem? Como você está? Que interessante, já por 4 fins de semana nós estamos aqui trabalhando e hoje estamos entrando no quinto. A gente falou do crente carnal e do crente espiritual, a promessa do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Hoje eu quero falar um pouquinho do fruto do Espírito. O que você entende na sua vida? O que é o fruto do Espírito? Quero convidar você a olhar em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a passagem que nós vamos estudar nessa manhã. Queria convidar você, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, te dar graças e render graças a Ti. Que esse tempo que nós teremos aqui de estudar um pouquinho sobre o fruto do Espírito, o Senhor toque nossos corações, toque a nossa mente e faz com que todos aqueles que vão ouvir essa aula possam ser tocados e despertados a viver um nível de profundidade, de intimidade com o Senhor como nunca antes. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus. Amém. Fruto do Espírito é um dilema, é algo que a gente precisa conversar um pouquinho, porque nós temos ideia que fruto do Espírito Santo tem a ver com falar em línguas, com sapatear, com gritar, e todas as evidências sobrenaturais a gente às vezes confunde com aquilo que é mais importante. E hoje eu quero falar um pouquinho para você o que a Bíblia diz sobre o fruto do Espírito. Então esse fruto, como a gente acabou de ler, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, esse é o padrão de todo cristão. Todos nós precisamos desejar viver essa qualidade de vida. Agora, quando a gente olha para esse padrão, olha que interessante, a gente pensar em amor, alegria e paz. Olha o elo do relacionamento com Deus. Olha o elo do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus tem que estar pautado em amor, em alegria e paz. Agora, olha como, pensa na sua vida um pouquinho aí, pensa na sua maneira de se relacionar com Deus, vê se essas qualidades estão diante de você. Amor, alegria e paz. O Espírito Santo coloca amor de Deus em nosso coração. A alegria dele é a nossa alma e a paz dividida em nossa mente. O amor, a alegria e a paz permanecem um cristão cheio do Espírito Santo. Essas características principal é permanente na vida do cristão. Então, ou seja, essas características, amor, alegria e paz, é uma característica permanente na vida do cristão. Então, ou seja, o amor tem que ser uma evidência. A alegria tem que ser uma outra evidência, e a paz. Mas nesses dias de tanta luta, como ficar alegre? Isso é dom de Deus. Então essas características, ela permeia a vida de um cristão, ela está ali. Então, tudo que ele faz é concebido em quê? Tudo que o cristão faz é concebido no amor. Lembra que 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: ainda que eu dê tudo aos pobres, se não for por amor, não tem serventia alguma. Ainda que eu dê tudo aos pobres, se não for por amor, não tem nada. Então, olha que interessante, começa com amor. A alegria é aquela alegria de fazer por Deus. Lembra Paulo e Silas presos, cantando louvores na cadeia? Por amor a Deus, presos e sendo executados por amor a Deus. E a paz, que é o executar. Eu tenho paz de fazer aquilo que agrada a Deus. Não é a paz que a gente entende de estado tranquilo, mas é a paz de Deus, que está enfrentando a luta diante de todas as circunstâncias. Então, o fruto do Espírito, ele baseia primeiro no amor, alegria e paz. Você tem que ser uma pessoa que ama, uma pessoa alegre, uma pessoa de paz. Agora a gente confunde paz com tribulação, com medo, com ansiedade, todas essas coisas que Paulo vai falar aos Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas a gente está falando do fruto do Espírito, de uma característica de alguém que tem um relacionamento íntimo com Deus. Então, ou seja, além disso, existe uma outra característica que é o quê? A paciência, a ternura e a bondade. Então, ser paciente. Então, além do amor, a alegria e a paz, vem o quê? A paciência.
A ternura e a bondade, ser paciente, entender o tempo, entender tudo que está acontecendo. Então, a ternura, você sempre está com boas expectativas, com boa alegria e bondade, ser bondoso, ser generoso. Olha que características que faltam nos dias de hoje. E ele fala de mais 3 características, que é o quê? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade. Olha que palavra interessante. A palavra fidelidade aqui é a mesma, geralmente traduzida por fé, que aparece não significa a fé que confia em Jesus, mas a confiabilidade que convida outras pessoas a confiar em nós. Então, a fidelidade aqui significa que as pessoas podem confiar em você, que você é fiel, que você é digno de confiança. Olha que qualidades do fruto. Isso é fruto do Espírito. Olha que interessante. Então, quando a gente pensa nessas características, a gente está ouvindo essas coisas, mas naturalmente na nossa cabeça já começa a permear. Eu não tenho amor, eu não sinto alegria, eu não tenho paz. Às vezes falta paciência, falta ternura. Às vezes falta fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então isso já começa a entrar em nós e começa a olhar para nós e pensar sobre os frutos do Espírito, se a gente está buscando a forma correta dos frutos. Então, eu queria colocar para nós aqui que o cristão que não tem equilíbrio é carnal. Toda a vida existe uma perfeição, uma compreensão e uma plenitude do caráter cristão que somente Cristo, cheio do Espírito Santo, somente cristão cheio do Espírito Santo possui. Então, essas características que nós colocamos aqui, o fruto do Espírito Santo, lembra que a gente está vindo já de uma sequência de aulas. São características de pessoas que se relacionam com Deus. São características de pessoas que têm uma vida com o Espírito Santo de Deus. São características de alguém que está buscando a Deus. Então é natural É natural essa característica. Então, como que a gente desenvolve isso? Como que a gente consegue entender essas características e desenvolver elas? Então, qual que é a origem de tudo isso? Deixa eu só colocar aqui que passou o slide, mas eu vou voltar aqui para que a gente possa pensar sobre isso. Qual que é a origem disso? A origem do sobrenatural. Primeiro, verdade é fruto do Espírito e é a origem do sobrenatural. Então, o que é isso? Qual é a verdade? Qual que é o fruto do Espírito e a origem do sobrenatural? Isto é evidente, porque a qualidade alistada são fruto do Espírito. O próprio Espírito é responsável por sua produção, ou seja, o sobrenatural de Deus, o fruto natural do homem e o fruto sobrenatural de Deus são duas coisas distintas. Para viver o fruto, precisamos ter uma ação divina. O fruto do sobrenatural de Deus, o fruto do Espírito Santo de Deus não é uma ação humana, é uma ação divina. À luz dessa distinção entre carne e espíritos, podemos dizer que a obra da carne, o que é a obra da carne? São atos que praticamos naturalmente. A obra da carne são coisas que nós fazemos naturalmente. Nós naturalmente vamos fazer isso. Eu não vejo uma criança que naturalmente ela já mente, naturalmente ela tem uma inclinação para o erro, naturalmente ela tem inclinação para resmungar, naturalmente ela tem inclinação para tudo isso. Isso são obras da carne. Mas a obra do Espírito, do fruto do Espírito, consiste em quê? Em qualidade que o Espírito faz surgir em nós de maneira sobrenatural. Porque além da nossa capacidade, você não tem capacidade alguma para amar. Você não tem capacidade alguma para desejar o perdão. A gente às vezes quer olho por olho. Então o que surge na nossa vida de uma forma natural? As obras da carne são conhecidas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, distinções, facções, invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora já vos adverti, que não herdarão o reino de Deus quem pratica essas obras. Então, ou seja, essa obra não é uma obra que a gente deseja, não é uma obra que é uma obra natural da nossa vida. É uma obra que nós já naturalmente vamos praticar. Por que naturalmente a gente vai praticar? Porque é uma obra humana. É um desejo humano. Mas todo cristão que tiver a sua experiência com Deus tem o dom.
traz em si um caráter, um aroma do Senhor Jesus Cristo. Certamente será preferido para companhias, porque é visto nele uma marca de graça de Deus e um templo do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo aqui e simplificar para você. As características do fruto do Espírito, a obra sobrenatural, que é a paz, amor, bondade, mansidão, ela é evidenciada, não é no que nós falamos, mas é como praticamos. Eu lembro, eu fui jogador de futebol durante muito tempo. E eu lembro que eu fui para um time para ajudar o time a sair de uma situação que não estava boa. Quando eu estava para estrear, eu torci o pé. Ali já fiquei fora de um jogo. Eu voltei para treinar, para ir jogar o próximo jogo seguinte. O que aconteceu? Eu estourei a posterior da coxa. Agora já são 40 dias, o olhar já começou a mudar. Aí eu fui tratando. Quando eu voltei a treinar, treinei, me recuperei. Foi estrear, eu quebrei o 5º metatarso, um osso do pé. E aí já foram mais 2 meses. 45 dias, 2 meses, mais uma semana, quase 3 meses sem jogar bola. Quase 4 meses sem jogar bola. Aquele olhar de expectativa para ajudar o time já começou a virar um horário de desconfiança e de peso, porque eu tinha que arcar com o meu salário. Mas isso não mudou o meu coração. Eu comecei a ajudar o time em outras frentes, estimulando, torcendo, estando junto com o pessoal. Eu lembro que um dia a alegria que eu tinha constrangeu um rapaz e disse: cara, como você consegue rir? Se eu estivesse no seu lugar, eu estaria batendo a cabeça. Eu falei: eu não posso bater a cabeça, porque aí eu vou quebrar a cabeça e vou ficar com o pé quebrado. Eu tenho tudo, eu tenho o Senhor. E a moral da história é que no final, eu joguei os jogos finais que precisava, o time alcançou o objetivo e eu fui reverenciado lá. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? As circunstâncias são adversas, mas o meu comportamento não pode mudar, porque o que estava dentro de mim começou a sair. E o que saía era a obra de Deus na minha vida. O que eu quero dizer para você é isso. A gente não está isento de problemas, mas a maneira que a gente reage, ele revela se a gente é um crente espiritual ou se a gente é um crente carnal. Então o Espírito nos conduz, isso não é um dom meu, esse é um dom de Deus. Então o Espírito nos conduz a outro lugar. O Espírito de Deus nos conduz a uma vida de crescimento, de desenvolver, que naturalmente você começa a crescer, é um crescimento natural. Mas o que você pode fazer com esse crescimento natural? Em condições normais, qualquer fruto cresce naturalmente. É verdade que é possível acelerar o crescimento dessa planta, colocando ela numa estufa, sob certa temperatura. O que estamos dizendo é que é provar artificialmente as condições em que a planta crescia de modo natural. Porque o processo do crescimento em si, mesmo na estufa, não é artificial, ele ainda é natural. Ou seja, você pode ir para uma estufa, você pode hoje decidir: eu vou ter um compromisso de buscar a Deus de uma forma tão intensa que eu vou para a estufa. Eu vou permitir que as pessoas forjem o meu caráter. E eu vou crescer de uma forma natural, mas mais acelerada. Eu vou abandonar esses 20 anos de cristianismo que eu vivi de uma forma carnal, de uma forma humana, e vou entrar agora, a partir de agora, nessa reta final de um ano, eu vou buscar o sobrenatural de Deus, eu vou começar a ver esses frutos sair de mim e começar a invadir os lugares que eu vivo. Você deseja isso? O que você acha disso? Não é uma boa opção para nós? Então, uma vida santa não é mérito próprio, mas uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Então, aqui está a chave. Uma vida santa não é mérito próprio, mas é uma vida conduzida pelo Espírito. É um dia por vez, é um dia de cada vez, cada dia buscando mais, cada dia buscando mais a presença de Deus, cada dia mais declarando esse Deus, declarando essa presença de Deus. Então, o fruto, Paulo fala no capítulo 5 sobre o fruto, e no capítulo 6 ele aborda a questão de semear, de qual no fundo depende de qualquer colheita, ou seja, semear, você planta, e naturalmente você vai colher. Então, o que eu quero mostrar para nós aqui é que talvez algumas colheitas da nossa vida, algumas coisas que nós estamos colhendo é consequência da nossa colheita. Então olha que ele diz: não vos enganeis, no capítulo 6, versículos 7 e 8. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção.
Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, olha aí, diante de você está o que você está plantando. Paulo fala lá também sobre como a gente está edificando a nossa vida. Se você está alimentando mais a sua carne, se você está mais alimentando os seus dons naturais, naturalmente você está semeando para a sua corrupção. Mas você está alimentando mais busca com Deus, mais intimidade com o Senhor, você está lendo mais a palavra de Deus, você está permitindo a palavra de Deus te lavar, e você está buscando fervorosamente a presença de Deus, você está plantando para o seu Espírito. Se quisermos que o Espírito Santo produza um fruto bom em nossa vida, precisamos semear sementes boas. O antigo provérbio expressa isso muito bem. Olha que interessante esse antigo provérbio para a gente pensar. Semeie um pensamento e você colherá uma ação. Semeie uma ação e você vai colher um hábito. Semeie um hábito e você colherá um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Olha que interessante esse provérbio antigo. Semeie um pensamento e você vai colher uma ação. Então, quanto mais você nutrir o seu pensamento sobre coisas ruins, você vai colher uma ação. Tanto o seu pensamento é bom ou ruim, naturalmente você vai colher uma ação. Semeie uma ação, começa a ter ações erradas ou ações boas, você vai começar a ter um hábito. Semeie um hábito e você vai colher um caráter. Semeie um caráter e você vai colher um destino. Agora, tudo está havendo aqui com semear, com pensamento, começa tudo com pensamento. Há um ano atrás, eu posso dar testemunho disso, e dia 8 de novembro, eu semeei no meu coração que a partir daquele momento eu ia trabalhar a disciplina na minha vida. E comecei com alguns hábitos, com hábitos da academia, hábitos de leitura, de ler tantos livros por mês, de ter momentos de oração, de ter uma disciplina física, acadêmica, disciplina com a minha esposa, disciplina em todos os aspectos da minha vida. A gente se passaram um ano. Eu consigo ver as mudanças da minha vida de modo extraordinário. Por quê? Porque eu comecei a semear um pensamento, comecei a colher uma ação. Agora virou um hábito. Esse hábito é o meu caráter. Esse caráter virou um destino onde Deus tem me usado. Então eu quero desafiar você a pensar sobre isso. Porque como a gente vai semeando, a gente tem que pensar o que Paulo diz. Nunca vamos poder alterar a colheita daquilo que foi plantado. Talvez você esteja colhendo algumas coisas que você plantou, mas eu quero dizer para você que existe um Deus que pode mudar isso. E a partir de hoje você pode mudar esse lugar. Porque de Deus não se zomba. O verbo que ele escolheu é muito ilustrado, significa literalmente levantar o nariz para alguém. Não podemos tratar Deus com desprezo. Olha que interessante, de Deus não se zomba. E essa palavra zombar significa levantar o nariz, desdenhar de Deus. Sabe, muitas vezes nós estamos na casa de Deus, nós estamos caminhando com Deus e a gente está zombando de Deus. Sabe, a gente precisa de uma forma clara, de uma forma objetiva, parar para pensar um pouquinho. Nós não podemos perder tempo e usar o cristianismo somente para nos abençoar. E Paulo está dizendo dessa carta aos Gálatas que fala de dois reinos, o reino humano e o reino espiritual. Então o campo está dividido. A carne, que é a nossa natureza, que é quem nós somos, e o Espírito, que é aquilo que o Espírito Santo dá, que é feito pela graça. Então, como que a gente semeia isso? Percebe que eu não estou falando aqui de pessoas que não conhecem a Deus, estou falando de pessoas que conhecem a Deus. Por isso que lá no começo, na primeira aula, eu disse sobre o crente carnal e o crente espiritual. E aqui a gente está plantando aonde? Porque se você plantar na graça de Deus, o que vai acontecer? Você vai começar a colher coisas maravilhosas. Mas Paulo ainda está falando para os Gálatas, ó Gálatas insensato. Tem gente que semeia para a sua própria carne e naturalmente está semeando para a sua própria morte. Outros semeiam para o Espírito. E tem
entendido que esse lugar de semear pelo Espírito, de buscar a presença de Deus, tem sido uma aventura. Por que é uma aventura? Porque quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós entendemos quem Deus é, nós vamos aprendendo a buscar e a entender que é maravilhoso. Então, o meu desafio para nós é, como fruto do Espírito, é semear para o Espírito. Tudo isso que nós estamos falando, você vê que não tem nada a ver com o dom extraordinário de Deus. Nós vamos falar do dom extraordinário de Deus, do poder do Espírito Santo. Mas esse poder que nós estamos falando de mudar o nosso comportamento, de mudar nossos valores, de mudar nossos hábitos, nossas atitudes, ele é muito mais importante do que nós propriamente vir no culto, erguer as mãos e rodar por meia hora, uma hora e sair e continuar com a mesma vida. Ele está falando de coisa mais profunda, de uma transformação. Ele está falando de algo mais importante, porque o que é mais importante? Quando a gente semeia para a vida, pelo Espírito Santo de Deus, a gente semeia para Deus. Lá em João capítulo 17, versículo 3, diz assim: quem semear para a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quanto mais você semear para a sua vida espiritual, você vai desejar a vida eterna. Você vai conhecer o único Deus verdadeiro. E você vai ter um relacionamento profundo com Jesus Cristo. J.R. Packer, no seu livro Na Dinâmica do Espírito, diz assim que é o ministério do holofote. O holofote não tem luz própria. O holofote dá luz para iluminar a rua, então ele ilumina o outro. Nós que somos templo do Espírito Santo, não iluminamos a si, mas iluminamos o outro. Nós trazemos luz de Cristo em nós, para que o mundo veja Cristo em nós. Então, quando a gente pensa no fruto do Espírito, o fruto do Espírito, ele é muito mais do que ações que nós praticamos. O fruto do Espírito é muito mais do que entregar uma palavra para alguém. O fruto do Espírito é muito mais do que ter uma experiência. O fruto do Espírito ele consiste em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas dessas características estão longe de você? Quantas dessas características não pertencem à sua vida? E nós estamos numa escola, nós estamos aprendendo sobre isso, é uma doutrina do Espírito Santo, da plenitude do Espírito. Deixa eu te falar algo para você. Você já parou para pensar que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço? Quanto mais eu chego perto de Deus, mais a luz brilha em mim e revela coisas que eu preciso mudar. Então a gente precisa desenvolver o nosso treinamento de santificação, desenvolver o processo da santidade, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é o fruto do Espírito. Hoje eu quero dizer para você, eu quero declarar algo sobre a sua vida, que a partir de hoje você está entendendo claramente o que é fruto do Espírito. É uma mudança de vida e é um dom sobrenatural de Deus, porque não é dom seu amar, não é dom seu alegria, não é dom seu a paz, porque se fosse dom seu, no meio das circunstâncias você não ia ter medo, no meio das circunstâncias você não teria dificuldades, você teria paz. Isso é dom de Deus. Dom de Deus. Dom de Deus. E o convite para você é: aplique isso na sua vida, de uma forma clara, de uma forma objetiva. E eu sei que eu estou dando uma aula, não estou pregando, mas eu queria orar com você agora. Eu queria orar com você para que você possa aplicar esse conhecimento na sua vida e de uma forma bem objetiva você possa viver o fruto do Espírito em sua vida, em sua casa, em sua família e aonde quer que você for. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa breve observação sobre o fruto do Espírito.
e poder perceber que o fruto do Espírito é um dom do Senhor, não é dom nosso, ele vem do alto. Por isso, Espírito Santo de Deus, que nessa tarde o Senhor venha tocar nossos corações, o Senhor venha tocar nossas mentes, o Senhor venha tocar os nossos pensamentos, o Senhor venha tocar os nossos corações e fazer de nós homens e mulheres que têm o fruto do Espírito na prática. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que isso seja uma marca em nossas vidas. Assim nós oramos, nós te damos graça. Em nome de Jesus. Amém.